Se tu ama o charme do estilo vintage e sonha em ter uma cozinha retrô, mas sem gastar muito, esse vídeo é pra ti. Olá, eu sou a Paty, sou arquiteta e hoje eu vou te dar dicas de decoração de cozinha vintage que vão transformar o teu espaço de uma forma acessível e com muito estilo. Mesmo que tu tenha uma cozinha pequena, eu vou te ensinar a decorar com peças que trazem aquele toque especial, cheio de nostalgia e personalidade. Então já deixa o teu like e vem comigo conferir porque tu não precisa de muito para ter uma cozinha vintage incrível. A primeira dica que eu tenho para te dar é trocar os puxadores dos teus armários, das portas e das gavetas. A decoração vintage, ela é mais rica em detalhes. E daí, se tu tem um puxador muito contemporâneo, liso, às vezes nem tem puxador, isso não vai trazer a atmosfera vintage para tua cozinha. E os puxadores são elementos que são fáceis da gente investir, tu consegue garimpar ali na internet modelos lindos por valores bem baixos. E o mais legal é que a cozinha vintage não precisa de padrão. A graça dela também tá um pouco em misturar as coisas, sabe? E aí tu pode utilizar modelos diferentes no sentido de serem trabalhados, né? Como, por exemplo, um puxador concha, um puxador colonial, dá para usar também um puxador alça. E daí tu pode usar tanto no sentido de usar essas formas diferentes, né, de puxadores, como também no sentido de misturar eles, porque tu não precisa ter esse padrão do mesmo puxador em todas as portas, tu pode compor com dois modelos diferentes, por exemplo. E aí tu tem a possibilidade de investir um pouco mais num puxador que é muito diferentão e que tu quer muito, para alguns lugares específicos, para dar um destaque para ele, e para os outros tu compra um puxador mais baratinho, mais basiquinho, que vai super funcionar. Ainda pensando nos armários, porque eles são elementos importantes dentro de uma cozinha, tem a dica de usar cortininhas para fazer o fechamento dos armários. Esse elemento é bem característico da decoração vintage, e daí tu tem a possibilidade de escolher uma estampa bem legal para fazer a tua cortininha, comprar um tecido que tenha essa estampa já com uma carinha vintage, vai funcionar muito bem. E é claro que tu não precisa colocar cortinas em todos os teus armários, mas tu pode escolher um módulo ali, uma ou duas portas que tu acha que daria para te tirar as portas e substituir por uma cortininha. Só isso já vai ser suficiente para dar esse toque vintage na tua decoração. Tu também pode colocar elementos decorativos nos armários aéreos. Por exemplo, tá vendo nessa imagem que tem uma borda ali embaixo do armário aéreo, que é uma borda que tem umas ondinhas? Dá para te comprar esse elemento feito de MDF, na internet tem para vender. O metro custa em torno de uns R$ 25, ele vem um MDF cru, e daí tu só vai ter que pintar ele de uma cor a mais próxima que tu conseguir do teu armário, e colar ele ali embaixo, dá esse acabamento super bonito. Isso também pode ser utilizado, por exemplo, em prateleiras ou em outros lugares que tu queira dar esse detalhe. A próxima dica são as prateleiras. É muito característico desse estilo de cozinha terem prateleiras abertas, com várias coisas expostas ali nessas prateleiras. Por isso, ter esses elementos é muito importante para conseguir a estética da cozinha vintage. E daí tu pode colocar prateleiras, adicionar, caso tu ainda não tenha, em algum espaço disponível da tua cozinha. O ideal é que elas sempre sejam prateleiras com mão francesa, tá? Aquela prateleira com suporte invisível não tem muito a ver com esse estilo de decoração. E daí a mão francesa pode ser de madeira, de metal, enfim, como tu preferir e o que tu encontrar. E se tu já tem a tua cozinha toda mobiliada e não tem espaço para inserir prateleiras, considere tirar as portas de algum armário aéreo, né? Adaptar, assim como no caso da cortina, deixar algumas prateleiras expostas para poder colocar ali esses elementos decorativos aparentes que vai trazer com certeza o climinha da cozinha vintage para tua casa. Os revestimentos das paredes também são importantes para trazer o estilo vintage para tua cozinha. E daí, como é que a gente está falando de uma transformação econômica sem investir muito valor, eu não vou falar para te trocar revestimento, azulejo, nada. Mas tu tem que dar uma olhada para ver o que tu já tem nas tuas paredes. Se tu acha que são coisas neutras, que não interferem muito, ok, tu não precisa nem mudar. Mas se tu acha que são revestimentos, acabamentos que têm uma cara mais atual, mais moderna e que não tem nada a ver com o vintage, aí é importante tu considerar fazer algumas adaptações, que dá pra gente fazer mudanças econômicas nesse sentido também. Por exemplo, na cozinha vintage é comum a gente ver aquele painel de lambris, sabe? Que é uma tabuinha do lado da outra. E tu pode criar em algum pedacinho ali da tua cozinha, só para trazer, sabe, um detalhe, um lambris com EVA, por exemplo, que é um material bem barato, tu compra na internet, o rolo vem em torno de uns 10 metros, procura por roda meio de EVA, que tu vai encontrar, ele já vem com fita dupla face, é só tu colar. E daí só procura ter alguma coisa para dar um acabamento ali nas pontas, né, o rodapé, provavelmente se ele partir do chão,
ou algum armário, se tu colocar, por exemplo, naquela parte que fica acima da bancada da cozinha. Enfim, só procura dar um acabamento bonitinho ali, aonde esse EVA começa e termina, e fica bem legal. Claro que é um material mais sensível, né, mais fácil de estragar, então o ideal seria que tu pintasse ele depois, mas tu não precisa fazer um painel grande, tu pode colocar, como eu disse, em algum detalhe, de repente entre o armário aéreo e a bancada, ou em alguma parede pequena que tu tenha na tua cozinha, sabe? Só para trazer realmente essa estética para dentro do teu ambiente. Outra coisa que dá para te fazer sem investir muito é colocar um papel de parede. Sabe esses papéis que são autoadesivos? Tem alguns modelos bem em conta para comprar, inclusive online, e aí tu pode escolher alguma estampa que faça sentido ali dentro da estética da decoração vintage. Olha umas referências ali na internet, vê o que te agrada, e aí tu escolhe um padrão que faça sentido ali. Se não, tu também tem a opção de pegar uma imagem que tu goste e mandar imprimir numa... Não é gráfica, sabe? Mas essas empresas que trabalham com comunicação visual, dá para te mandar imprimir o teu papel adesivo com a estampa que tu quiser. E aí tu tem a opção de colar ele numa parede para cobrir um revestimento que não tá combinando muito. E tu também pode usar ele como detalhes. De repente, assim, ó, colocar ele no armário, sabe esse armário que tu talvez tire as portas? Tu pode revestir o fundo do armário com esse papel, fica muito bonito. Tu pode, de repente, se tu tiver portas de vidro nos teus armários, colocar também ele como fundo em alguma parte dessa portinha que ele vai aparecer lá dentro do armário. É bem legal, tu tem que pensar que é uma estampa vintage que vai ajudar a trazer essa estética para tua cozinha e daí pensar em quais lugares tu consegue aplicar ali dentro do que tu já tem. Outra opção, se tu tem azulejos que são muito incoerentes com o estilo vintage, é pintar eles. Daí tu tem que utilizar uma tinta específica para isso, que é uma tinta epóxi. Tem a opção da tinta base d'água da Suvinil, que é muito boa, que é a Multisuperfícies, mas tu também pode comprar de outra marca. O importante é tu escolher uma cor que combine com a decoração vintage. E daí eu indico que tu use cores, aquelas cores mais apagadinhas, sabe? Que parece que elas estão empoeiradas, elas são cores menos saturadas. Tem tudo a ver. E tu pode escolher a cor que tu quiser, que combinar. Pode ser azul, rosa, amarelo, verde, terracota, mas desde que seja essa cor que não é saturada. E dá para te deixar esses azulejos pintados lisos, que vai super funcionar, mas também dá para te colocar um charminho, sabe? Dar um detalhezinho, uma personalizada a mais ali na cozinha, criando alguns azulejos decorados. Alguns pontos não precisa pintar a cozinha inteira, porque eu acho que até, além de trabalhoso, vai acabar ficando meio over, mas em algum cantinho especial tu pode dar um detalhe, por exemplo, aplicando stencil. Tu sabe o que é o stencil, né? Aquele molde que tem um desenho vazado e tu coloca ele ali na parede e pinta por cima. Daí quando tu tira o molde, fica só o desenho vazado pintado ali na parede. E tu pode usar ele para criar um relevo no teu desenho com massa corrida. Daí tu aplica a massa ali no stencil e tu pode pintar depois tudo da mesma cor, né? Deixando o relevo e o azulejo monocromático. Ou tu pode pintar a parede e depois aplicar o stencil para dar um contraste, daí vai do teu gosto. Outra coisa que é bem fácil de fazer são carimbos, que tu também pode criar alguns desenhos assim em algumas partes da tua parede usando tinta e carimbo. Tem o carimbo pronto que tu compra, mas tu pode criar o teu próprio carimbo. Tem tanta gente fazendo carimbo com frutas, sabe, com a metade da laranja, do limão, por exemplo, fica super bonito. Se for um desenho que te agrada, é uma ótima opção. A próxima dica é para te utilizar um varão de pendurar utensílios, sabe? Como eu disse, a decoração vintage tem muito essa característica de deixar as coisas à mostra, aquela coisa com mais informação, né? É diferente da decoração moderna, contemporânea, onde a gente esconde e deixa as linhas mais limpas. Ali não, é legal misturar e ter coisas um pouco fora de padrão. E o varão de utensílios vem para ajudar nisso. Tu pode fixar ele em alguma parede ali em cima da bancada, por exemplo, para pendurar alguns elementos vintage que tu tenha, sabe? Uma panela, uma colher, dá para te pendurar cestinhos de palha, colocar frutas ou flores dentro desses cestinhos. Não precisa tu preencher todo o varão, sabe? É mais uma coisa decorativa mesmo. Coloca ali só os elementos que realmente vão agregar na tua decoração. Uma outra opção ao varão são aquelas prateleiras que embaixo elas têm uns ganchinhos, sabe aquela prateleira de madeira que ela
tem uma aba embaixo com alguns pinos de madeira também que servem para pendurar coisas. É muito comum isso em cabideiros, até em coisas de pendurar chaves. E tu pode adaptar, tu pode comprar essas prateleiras e colocar ali na tua cozinha e utilizar também para pendurar utensílios ali. Nada impede que, em vez de ter o varão com os ganchinhos, tu tenha uma dessas prateleiras, ou os dois. Outra dica é utilizar elementos de vidro. Antigamente se usava muito vasos de vidro, pratos, travessas de cozinha, né, feitas de vidro, também aqueles potes para armazenar mantimentos. E o vidro, ele costuma ser mais barato comparado a outros materiais, como por exemplo uma cerâmica, uma porcelana. Por isso elementos de vidro são uma ótima opção para te decorar as tuas prateleiras e as tuas bancadas. Talvez tu até já tenha alguma coisa em casa que tu pode usar, porque é mais comum e não necessitam de um valor de investimento muito alto. A próxima dica é para te envelopar a tua geladeira. Pensa comigo, a geladeira é um elemento grande, né? Um elemento presente na cozinha que se destaca bastante. E é claro que o ideal seria tu ter aquela geladeira com um design vintage, bonitinha, de fábrica. Mas, se tu não pode investir numa coisa assim, vamos trabalhar com o que tu tem. Dá pra te pegar a geladeira que tu já tem e mandar envelopar. Tem várias empresas que fazem esse envelopamento e que fica com um acabamento muito bom. E daí, de novo, assim como a tinta, tu vai escolher uma corzinha vintage que combine ali com a tua decoração. Dependendo do modelo da tua geladeira, dá até pra te adaptar um puxador diferente ali. E se tu gostar de mais informação, de textura, de estampa, considere escolher o material para envelopar a geladeira estampado. Olha que coisa mais linda que pode ficar. Na cozinha vintage não podem faltar quadrinhos pendurados na parede, apoiados na prateleira, em cima da bancada. E daí tu pode pegar porta-retratos que tu já tem em casa e escolher imagens na internet, imagens que combinem com essa estética que tu quer trazer para tua cozinha, imprimir e colocar no porta-retrato. E tu pode até imprimir em casa se tu tiver impressora, porque tu pode usar quadrinhos pequenos, porta-retratos pequenos, não é necessário investir em coisas maiores. E nós falamos do acabamento das paredes, mas também tem o piso, né, que às vezes não combina muito com o estilo vintage. E daí tu tem a opção de pintar ou trocar esse piso, que vai exigir um investimento maior, mas tu também pode simplesmente colocar um tapete ali na tua cozinha para esconder um pouco desse piso que tu não gosta e trazer a estética que tu quer. Dá para te utilizar um tapete com uma estampa mais clássica, aqueles tapetes de medalhão ou de flores. Também dá para te escolher um modelo de tapete que tenha uma estampa quadriculada, algo que remeta um pouco àqueles ladrilhos que eram utilizados antigamente no piso, sabe? Tu vai dar aquela carinha do ladrilho sem ter o ladrilho. E outra opção que também combina são os tapetes feitos de forma artesanal. Por exemplo, um tapete de crochê ou até mesmo um tapete feito com fibras naturais. Tu sabe que uma coisa que é muito legal desse estilo é que as coisas não combinam, elas não são conjuntos combinando, né? Tu pode misturar as coisas que vai fazer total sentido. Daí se tu tem um jogo de xícaras, por exemplo, que algumas quebraram, tu só tem uma ou duas, não tem problema, tu vai misturar com xícaras de outro jogo. Às vezes tu ganhou uma xícara bonita, tu pode misturar xícaras diferentes, tu pode pegar as xícaras que sobraram, que eram lá da casa da sua avó, tu pode ir nessas lojas que vendem coisas usadas e às vezes tem só essas peças soltas mesmo e pegar peças diferentes e montar uma decoração super bonita. Vai fazer todo sentido na tua cozinha tu pegar essas coisas que sobraram, sabe? E montar uma coisa única e personalizada para ti. E eu não posso deixar de falar da iluminação, porque a iluminação indireta ajuda a trazer esse clima mais intimista, mais acolhedor que faz parte da cozinha vintage. E daí eu poderia falar para te colocar arandelas nas paredes, ia ficar super bonito, tem tudo a ver, mas eu vou te dar uma dica mais fácil e mais econômica, que é começar colocando um abajur em cima da tua bancada. Tem vários modelinhos bonitos e baratos. Eu já mostrei num vídeo que eu indico produtos da Shopee aqui no canal, modelos de abajures super bonitinhos, que tem essa base mais fosca, sabe? Que tem a ver com essa estética, não é nada muito moderno, e que são muito em conta, sei lá, 30, 40 reais. Tem também modelos que tu não precisa nem ter o ponto de luz ali, porque eles são recarregáveis. De repente tu até tem algum abajur já que tu pode utilizar ali, ele vai fazer total diferença no acabamento da tua decoração. Se tu quer receber mais dicas de decoração, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade e comenta para eu saber se esse conteúdo te ajudou de alguma forma. Agora eu vou te deixar com esse outro vídeo que tu também pode gostar. Até a próxima, tchau!